Iniciaremos o culto lendo Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Queridos irmãos, nós agradecemos a todos os nossos visitantes, também a todos que nos assistem. Nós pedimos que venham nos visitar aqui na igreja, pessoalmente, para que a gente possa estar cultuando juntos. Os dízimos e ofertas podem ser entregados no segundo, terceiro e quarto domingo do mês e também podem ser depositadas na conta da igreja. Nossas orações dessa semana. Vamos orar para a diaconisa Sandra, que está passando por quimioterapia, a Vera e a querida Guilherme também por quimioterapia. A Clara vai fazer a cirurgia nessa semana, agora dia 2 de agosto, na quarta-feira. O Altinho, que pai do pastor, está tendo a recuperação em casa, vamos orar por ele também. Família Paulo e Carlão, que estão invitados. E o início da escola dominical, que vai começar na semana que vem. E também vamos orar aí pelo nascimento do neto da Joelma, o Luiz Carlos. Início da escola dominical. No dia 6 de agosto, às 7 horas, iniciaremos, às 9 horas. Às 9 horas da manhã, iniciaremos a nossa escola dominical. Teremos os seguintes salas: Sala Heróis da Fé, os adultos; Sala Amigos de Jesus, de 15 a 22 anos; Sala dos Filhos do Rei, para as crianças de 9 a 14 anos; e a Sala Infantil, se houver a necessidade. Santa Ceia. Também no próximo domingo, no culto às 6h30, celebraremos a Santa Ceia. Desde já, se prepare e venha celebrar este momento com toda a igreja. Oração pela família. Nesta semana esteja orando por o presbítero Ernst e Paulinho. Burkina Faso, 23º país que mais persegue os cristãos do mundo. Suas orações mudaram muitas coisas em minha vida. Recebi alegria e paz em meu coração. Por favor, continue orando por mim. Isso traz mudança. Sara Mata, pseudônimo, cristã perseguida. Estudo bíblico. Agora na terça-feira, não mais na quarta-feira, na terça-feira, os nossos estudos bíblicos acontecem toda terça-feira às 7h30. E todos estão convidados também para estar aqui junto conosco nos estudos bíblicos. E leitura diária, aqui nós temos sugestões de leitura diária para a nossa edificação e a nossa comunhão com Deus de todos os dias. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Hoje, som funcionou. Boa noite. Estava com saudade de vocês. Vocês sumiram, viu? Semana corrida, meio adoentado, mas graças a Deus, em comunhão, em oração de uns pelos outros. E é muito bom estarmos reunidos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor, né? Obrigado, Bruno, também, aí, Júnior, está conosco, Deus abençoe. Dona Cíntia também, obrigado mais uma vez por estar conosco, cultuando a Deus aqui. Uma alegria muito grande recebê-los aqui. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus
cada um a sua oração particular, a sua oração silenciosa, em que você fala diretamente com Deus, especialmente pedindo a Ele que venha abençoar a sua vida, abençoar esse culto que nós estamos iniciando para a glória do Senhor nesta noite. Amém. Oremos. Irmãos queridos e irmãs queridas, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome deste Deus, que eu saúdo a cada um dos irmãos nesta noite, graça e paz a todos vocês, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo o Filho e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Amém. Em espírito de oração, nós nos reunimos para cultuar a Deus. E lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13, Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses 4, de 6 a 13. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tendo tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que assim seja, que o Senhor nos fortaleça em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, e que a nossa oração e que a nossa súplica seja sempre com gratidão a Deus. É isso que vamos cantar. Graças te dou por tudo o que me deste.
nós invocamos a Tua presença, Senhor, sobre este lugar, sobre este culto que iniciamos nesta noite em louvor, em adoração ao Senhor, que é o Deus Pai, que é o Deus Filho, que é o Deus Espírito Santo, que está presente aqui e que está, Senhor Deus, também revelando ao seu povo, por meio dos louvores, por meio da Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos porque temos esta oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor. Te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, por todo o bem que o Senhor nos tem feito. E como disse o apóstolo Paulo, somos fortes, somos fortalecidos pelo Senhor em toda e qualquer circunstância. Nas dificuldades o Senhor nos fortalece, nas conquistas o Senhor nos fortalece. Por isso, tudo podemos no Senhor, porque o Senhor é que está conosco, o Senhor é que luta por nós, o Senhor é que ouve a nossa oração, e é o Senhor que peleja por nós as nossas lutas, ó Pai. Ó Deus, aceite o nosso culto, abençoe cada ato, cada irmão, cada irmã que está aqui, aqueles que também estão nos assistindo. É o que nós te pedimos, Pai, no nome poderoso, no nome precioso, no doce nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Assentados, irmãos e irmãs, em espírito de oração, nós confessamos a Deus também os nossos pecados. E aqui nessa leitura responsiva nós temos versículos do Evangelho de Mateus e temos também versículo da carta de Paulo a Tiago. Vamos fazer esta leitura juntos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não os deixe nas refeições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso seu Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou quem de vocês, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos ler juntos este último versículo? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos cantar 2 estrofes deste hino em fervente oração. Coração, vejo Deus.
você colocaria no altar do Senhor nessa noite? Pense um pouco. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Muitas vezes nós colocamos diante de Deus, nós colocamos no altar do Senhor. E como vamos meditar nessa noite, às vezes nós não aguardamos a resposta de Deus. E a gente faz assim: já que o Senhor não responde, me dá de volta. Eu queria que você colocasse diante de Deus nessa hora, no altar do Senhor, aquilo que você tem no seu coração nessa noite. Eu creio que cada um tem algo para deixar no altar do Senhor. Feche os seus olhos e coloque diante do altar do Senhor primeiro os seus pecados, para que Ele possa te perdoar. E depois coloque no altar do Senhor esse motivo, esse pedido, para que você possa ver Deus agindo, para que você possa ver o poder de Deus na sua vida, mais uma vez, porque não é e não será a primeira vez que Deus manifesta o seu poder sobre a sua vida. Senhor Deus, queremos colocar diante do Teu altar o nosso pecado, que nos afasta de Ti, o pecado que entristece, Senhor Deus, o Teu coração, porque, ó Deus, há uma luta e sabemos do Espírito contra a carne. Há uma luta, Senhor Deus, travada diariamente, para que pratiquemos aquilo que não Te agrada. Por isso suplicamos, Pai, que o Teu Espírito Santo, que intercede por nós, esteja mais uma vez intercedendo pela vida de cada um que está nesse momento confessando os seus pecados, ó Pai, aqui neste culto e em todas as igrejas cristãs do mundo que estão reunidas invocando o Teu nome também. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, a mostrarmos ao mundo o fruto do Espírito e a vencermos as obras da carne, Senhor. Não podemos por nós mesmos, porque isto é somente pela Tua graça. E suplicamos que esta graça venha perdoar os nossos pecados nesta hora, pelo sacrifício de Jesus, o Seu grande amor por nós,
derramando o seu sangue para perdoar de uma vez por todas os nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Nos garantir, Senhor Deus, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ó Deus eterno, também te peço pelos pedidos que cada um aqui colocou diante do teu altar nesta hora. E o Senhor conhece cada coração, cada intenção, cada preocupação, cada temor, aquilo que aflige cada coração. E nós colocamos diante do teu altar, porque do teu altar e no teu altar há poder, e o Senhor é o poder maior sobre todos, sobre todos, Pai. Por isso, Senhor, o Senhor esteja ouvindo e nos ensinando a entregar e a descansar no seu tempo e a descansar no Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, nesse momento, no nome poderoso e precioso de Jesus, que perdoa os nossos pecados e nos dá a sua paz. Em nome dele que oramos agora e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos ouvir o Arthur e o Otávio louvando ao Senhor. Temporal.
não sabia, né, nesse claro, qual cântico, mas é disso que nós estávamos falando. Deus é refúgio, Deus é rochedo, Deus é abrigo, no temporal, na tribulação. Não é um socorro qualquer que nós temos à nossa disposição. É Deus que está a nos socorrer. Amém. Parabéns. Vamos colocar em pé e vamos todos também cantar louvores ao nosso Deus. Primeiro cântico, aleluia, porque o Senhor é o nosso Deus poderoso. E o que tenho, diz o segundo cântico, a não ser. O que nós temos a não ser Jesus na nossa vida?
Senhor nosso Deus, graças nós te damos ao Pai, por mais uma vez estarmos reunidos na tua casa e podemos, Senhor, render os nossos louvores a ti. Te peço, Senhor, que o Senhor Jesus esteja nos abençoando neste momento. Quando vamos, Senhor, receber a tua mensagem através desse teu servo, que a mensagem falada por ele, Senhor, possa encontrar os nossos corações e as nossas mentes, possa fazer diferença no nosso viver a partir do momento que saímos daqui e durante toda a semana, quando o Senhor estiver nos acompanhando. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos e fica conosco, preparando-nos para receber a tua palavra. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, que eu peço e agradeço. Amém. Vamos nos assentar.
Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, para lermos do versículo 1 ao versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, para ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o do que tiver necessidade. Por isso, vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Evangelho de Lucas é considerado o Evangelho da oração. E nesse texto, Jesus está a caminho de Jerusalém e atende ao pedido dos discípulos. E o pedido foi muito simples e muito objetivo: ensina-nos a orar. Então, aqui a oração de Jesus está sendo como uma resposta ao pedido daqueles discípulos. Não é um sermão, não é um texto igual ao que nós temos lá em Mateus capítulo 6, onde registra também a oração do Pai Nosso. Porque Jesus sempre levou a sério a vida de oração, a comunhão com o Pai. E é realmente isso que deve estar na nossa mente e no nosso coração, termos uma vida de oração. Por isso eu coloquei como tópico da nossa liturgia: em espírito de oração. Não é de vez em quando, não é quando dá tempo, mas é vivermos em estado, é vivermos em espírito de oração. E eu quero extrair desse texto aqui algumas orientações para o que eu estou chamando de uma oração bíblica. Uma oração bíblica. Porque nós temos e conhecemos vários tipos de oração. Mas esta oração que Jesus dá aqui, nesse texto, nos dá um exemplo do que, como devemos orar do ponto de vista bíblico. E esse texto
Veja, ele já começa com a oração dominical. Versículo 2 ao versículo 4, a oração dominical. A oração do Pai Nosso, você vê que faltam pedaços se você comparar com o Evangelho de Mateus. Do 5 ao 8, Jesus conta uma parábola sobre orar. E orar é realmente nós apresentarmos a Deus aquilo que está no nosso coração, aquilo que precisamos, a exemplo de Jesus. E do versículo 9 ao versículo 13, ele mostra que a oração tem que ser algo também dinâmico. Pedir, buscar, bater, e ensina ainda que se os pais terrenos, que somos nós damos boas coisas, ou sempre queremos dar coisas boas para os nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Por isso, uma oração bíblica não é uma oração, irmãos, da igreja, não é uma oração daquela, desta ou de outra, uma oração bíblica. Primeiro, ela pressupõe comunhão com Deus e com os irmãos. É isso que nós temos aqui. Martinho Lutero, o grande reformador, sobre a oração do Pai Nosso, ele disse o seguinte: estas palavras de Cristo nos ensinam como devemos orar e o que devemos orar. E saber mais. E saber a diferença entre uma coisa e outra e o que é necessário para nós. Saber como devemos orar e o que devemos orar é muito importante para a nossa vida de oração. E o Pai Nosso inicia-se exatamente com uma busca de Deus e o seu reino. Ou seja, a oração que Jesus está nos ensinando, ela aponta para Deus, mas aponta também para o seu reino. Aponta para o céu, mas também aponta aqui para a terra. Eu diria assim, oramos a Deus, mas olhando para o próximo. Eu gosto de citar muito esse teólogo holandês, o Abraham Kuyper, porque a oração, ela deve cobrir toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, todas as circunstâncias da nossa vida. E o Kuyper diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Jesus, que é soberano, não diga é meu. Veja que interessante essa expressão do Kuyper. Não há nenhum centímetro da existência humana, nenhum centímetro quadrado sobre o qual Cristo, que é soberano, não diga é meu. Todas as áreas que você quiser separar da sua vida pertence a Ele, e por isso deve estar na sua oração. E Jesus ensina exatamente isso aos seus discípulos, que a oração não era só contemplação, porque depois ele vai dizer assim: olha, o pão nosso de cada dia, os pecados, o perdão, as tentações, elas acontecem no nosso dia a dia. Elas acontecem no nosso vai e vem. Por isso ela está relacionada ao que nós estamos experimentando dentro do nosso dia a dia. E mais, junto com a igreja, junto com a comunidade. Há também um teólogo reformado suíço chamado Karl Barth, que ele disse o seguinte: o nosso, do Pai Nosso, significa a comunhão da pessoa que ora com todos aqueles que se encontram com Ele e com aqueles que estão convidados a orar na comunhão da igreja. Isso significa que quando você ora, que quando você fecha os seus olhos, ou às vezes não precisa fechar os olhos, você está de repente sentado, você está dirigindo, você está na fila do mercado, onde você está em oração, você não está sozinho. E o mais importante a saber, segundo o Karl Barth, é que o corpo inteiro de Cristo, a igreja toda de Cristo, está orando
com você e está orando por você. Você não está sozinho. E o Espírito Santo também está intercedendo por nós em meio às nossas dificuldades. Não é só quando a gente faz uma corrente de oração que o corpo de Cristo está orando. Neste exato momento, que oração aí, doutor Silvio? 7h30. 7h30 da noite. Nós estamos aqui. E há centenas e centenas de igrejas e centenas e centenas de irmãos que também estão reunidos em oração. Então, quando nós estivermos orando, lembre-se disso. Ore em favor daqueles que estão naquele momento que você não sabe, que você não conhece, mas estão orando também. E o atendimento das nossas orações é algo que sempre mexe conosco. Quando você lê os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à sua relação com Deus. Agora, os 6 restantes apontam para o seu relacionamento com o seu próximo, com a pessoa que está junto de você. Então, sim, é possível e é preciso falar com Deus, mas também ter comunhão com as pessoas que estão ao seu redor, porque um não é sem o outro. A igreja e a oração da igreja, ela está e ela é fortalecida quando todos estamos orando uns pelos outros. E não adianta ter uma vida de oração sem ter uma vida de comunhão. E não adianta ter uma vida de comunhão sem uma vida de oração. É a oração que une. É a oração que faz com que pessoas que estão distantes de nós recebam também a nossa oração e nós recebamos as suas orações. E sábado passado eu me emocionei muito no culto e compartilhei isso aqui na terça-feira no estudo bíblico. Lá no culto do centenário da minha igreja mãe. Um culto muito gostoso, um culto maravilhoso. E depois que terminou o culto, eu vi que logo entrou uma senhora, era Maria do Zé Rufo, que a gente chamava, Dona Maria do Zé Rufo, que era presbítero da igreja. Está firme, AVC, prótese na perna, não consegue andar direito, entrou e foi para o culto mesmo assim. E tremendo muito por conta de toda a debilidade. E quando eu fui cumprimentá-la, ela me abraçou. E a primeira coisa que ela falou foi: entrei, eu oro todos os dias por você. E olha, que eu já não vejo a Dona Maria do Zé Rufo há uns 35 anos. Há pessoas que nós não sabemos, irmãos, mas que estão orando por nós. E isso nos mostra, e isso faz com que a gente entenda também que Deus está nos sustentando, que o Espírito de Deus está nos sustentando, mas que há pessoas que estão nos sustentando por meio das suas orações, e por isso as nossas orações devem ser feitas a Deus e devem ser feitas na comunhão da igreja. Um segundo princípio de uma oração bíblica é a dependência de Deus. Ainda nesse capítulo 11, Jesus nos ensina na parábola que há um pedido. E o pedido era muito interessante. Uma pessoa amiga faz um pedido por um amigo a outro amigo. Vejam, são 3 amigos. E numa hora inoportuna, diz o texto bíblico, ele vai lá para fazer um pedido porque o amigo necessitava de um pedaço de pão. A nossa dependência motiva a prática da oração. Pois orar realmente é apresentar a Deus as nossas necessidades. E diz o versículo 8: e lhe dará tudo o que tiver necessidade.
Mas no capítulo 18, um pouco mais para frente, Jesus conta uma parábola da viúva que clamou insistentemente ao juiz iníquo para que atendesse a sua necessidade. E nós aprendemos a importância da persistência, da insistência, da teimosia, como dizemos na Emerson, da teimosia, mas dependermos totalmente de Deus. No estudo bíblico de terça-feira, nós lemos aquele texto de Hebreus, capítulo 4, 15 a 16, que diz assim: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nos acheguemos a Jesus, nos acheguemos a Ele na nossa oração. Sabemos, ele diz, confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graças no tempo oportuno, no tempo dele. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades, Ele conhece também as nossas fragilidades, Ele conhece o coração do seu povo, a oração do seu povo, e é uma oração que vive na dependência dele. Por isso, quando nós cantamos ali, em fervente oração, quando tudo deixares no altar, você vai ver que o Senhor tem poder. É dependência de Deus. Mas nós oramos, nós clamamos, nós entregamos, mas nós precisamos confiar neste Deus. Precisamos confiar na sua graça, na sua resposta, na sua soberania e no seu tempo. Mas tem hora que parece que o tempo não passa, parece que a resposta não vem. Em outras vezes, ao final da oração, você já tem a resposta, mas ele não deixa de responder, porque a oração bíblica pressupõe, irmãos, a certeza da resposta de Deus, a certeza da resposta de Deus. E Jesus, nesta caminhada aqui a Jerusalém, compartilha com os seus discípulos exatamente isso. A resposta vem: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E essa certeza deve dar ao nosso coração tranquilidade, serenidade, segurança e confiança na resposta de Deus. Diz o texto: se você, como pai ou como mãe, atende ao pedido do seu filho, dando o melhor, quanto mais o seu pai que está nos céus. Mas o atendimento da nossa oração passa pela soberania de Deus. Ele sabe o que, como, por quê e quando atender, porque Ele governa a nossa vida, Ele dirige a nossa vida, Ele conduz os nossos passos. Um outro texto que lemos também no estudo bíblico, lá em 2 João 5, temos esta confiança nele, de que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que, se Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as nossas petições. E eu diria então, a parte humana consiste em nós agradecermos e pedirmos. A parte divina é ouvir e responder conforme a sua vontade. E vejam, cabe a nós entendermos sempre qual é a vontade de Deus, a resposta de Deus
as nossas orações. Repito, Jesus não diz aqui nesse texto, não diz e não quer dizer que se orarmos, nós obteremos aquilo que nós pedimos exatamente como queremos. O texto nos ensina que a verdadeira oração, que a oração bíblica não deixa de ser ouvida, nem deixa de ser atendida, mas nem sempre será respondida da maneira que nós queremos, do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, mas Ele responderá. Por isso, na sua oração, agradeça. Depois peça e aguarde a resposta. Também na terça-feira, agora eu lembrei o nome do missionário, viu, gente? George Miller, nascido na Alemanha, recentemente, 1805, faleceu aos 92 anos. E George Miller orou até a sua morte pela conversão de 2 amigos. E eles continuavam com uma oração dura. Um se converteu quando soube da morte de George Miller. E o outro se converteu no dia do seu sepultamento. 92 anos de oração. Deus respondeu. Deus ouviu aquela oração. E os seus 2 amigos conheceram a Cristo e se converteram. Por isso, no caminho de Jerusalém, Jesus nos demonstra que Ele nos chama a todo instante a uma vida de oração. Como disse, no espírito de oração, em estado de oração, vigilantes. Pode parecer óbvio, mas nós precisamos orar. Precisamos orar mais. E não vale a frase, quanto mais eu oro, mais sua oração aparece. Não. Quanto mais eu oro, mais eu dependo da graça de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu tenho comunhão com Deus e com o meu semelhante. E quanto mais eu oro, mais eu tenho certeza de que Deus vai sim responder a nossa oração. Nem sempre do jeito que a gente espera, mas é segundo a sua vontade soberana, que é a melhor resposta da nossa oração. Eu ouvi uma frase essa semana que me chamou a atenção. Alguém perguntou: quem tanto está orando? Eu falei: muitas pessoas. E Deus? E Deus está ouvindo a nossa oração. A pessoa disse: só Deus? Eu fiquei matutando, sabe? Quando ela disse assim: só Deus? Eu comecei a pensar: só Deus. Se só Deus está ouvindo a sua oração, é só o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, é só aquele que ressuscitou a Jesus Cristo ao 3º dia, é só o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é só o Deus que fez tudo isso que está escrito aqui e que nós cremos. Então é melhor só Deus mesmo para ouvir as nossas orações, porque só Deus é que conhece o nosso coração e a nossa oração, e consequentemente nós estamos descansados e seguros de que só este Deus maravilhoso, poderoso, está nos ouvindo. E Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender no tempo dEle, conforme a vontade dEle
E normalmente a gente entende a vontade de Deus depois. Depois que as coisas acontecem, depois que tudo passa, nós falamos sim. Essa é a melhor vontade de Deus para a minha vida. Amém. Tu e o Tato vão cantar mais um cântico que, para mim, né, eu acho que é o cântico mais lindo que eles cantam. A avó Ruth pode achar. É também? Ah, então fechou. Preste atenção neste hino. Ele fala sobre a oração. É maravilhoso. A letra desse hino é maravilhosa. Não tem limite.
Pastor Micão, é muito lindo. Cada palavra, vocês estão cada vez melhor, né? Parabéns. Cada palavra desse hino, desse cântico, e o meu desejo sempre é que cada vez que nós sairmos daqui, a gente sai com o nosso coração acalmado, tranquilo, sereno e fortalecido. Porque o mundo lá fora já é agitado ao extremo. Mas que a gente saia com essa paz, com essa serenidade no nosso coração, que vem pela oração. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar esse último hino, a oração noturna. Fita-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, eu vou dormir em paz. Irmão e irmã que trouxe sua contribuição, sua oferta, poderá também depositá-la enquanto cantamos. Amém. Todos orando por eles e vamos orar também agora.
e o Carlão, né, que frequentam aqui a nossa igreja, são amigos do Leandro e da Joelma. Na sexta-feira, a Val está já praticamente 9 meses de gravidez, então ela teve que ir para Bucarana para ter um atendimento lá, né, com o médico, e enquanto ela estava em atendimento, a mãe dela faleceu. Então, orarmos pela Val, pelo Carlão, por toda a família, nesse momento tão difícil. O Leandro também não pôde estar, está meio gripado, né? Orarmos também, agradecendo pelo nascimento do neto da Joelma e do Leandro também, né? Consequentemente. Meu pai esteve em consulta essa semana, está bem, e a cirurgia será marcada para daqui 2 meses. E hoje ele completa 78 anos. Então, que bom, né? Que bom é poder celebrar esse momento, né? Mais um pedido de oração que não está aqui para orarmos. É verdade, o sogro do meu cunhado, Sebastião, ele fez alguns exames e diagnosticou um câncer de próstata e vai fazer também cirurgia. A Clara, que nós pedimos também, para dia 2 colocará o marca-passo no coraçãozinho dela, então estarmos também orando, né? Amém? Oramos por mim também, e não sei o que o médico se baseou, eu estou com insuficiência cardíaca. Fazer esse exame. Vamos fazer o exame e orar. Esperar. Amém. Pai, nós te agradecemos porque podemos orar ao Senhor, porque podemos voltar com uma oração de toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra, de uns pelos outros, porque oramos na dependência do Senhor e aguardamos a tua resposta no seu tempo, e que venha, Senhor Deus, também abençoar as nossas vidas. Colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Sandra, a dona Vera, a Vera Bellini, também a Kelly, que estão fazendo quimioterapia. Pedimos-te pela Clara, que fará essa cirurgia de colocação do marca-passo. Oramos, ó Pai, também pelo meu pai, te agradecendo por estar bem por mais um ano de vida. Obrigado, Senhor. Oramos pela família, Pai, da Val e do Carlão, que estão enlutados, ó Deus. Colocamos diante de ti também o Leandro, que está gripado. Colocamos a nossa irmã Maria Luísa, os exames que fará, também o seu Sebastião. E colocamos, Pai, nesta noite, nesta semana, a vida do Ernest e da Pauline, Senhor. Ó Deus eterno, continue sustentando estas vidas. Continue, Senhor Deus, falando aos seus corações, orientando, Pai, os seus passos, orientando-os no trabalho, em casa. E aqui, Pai, te agradecemos porque serve a tua igreja, Senhor. Ó Deus eterno, nós oramos pedindo também pelo início da nossa escola dominical. Que alegria, Pai, que alegria, Senhor, é podermos voltar no domingo de manhã para estudarmos a tua palavra. Prepare-nos, Pai, prepare toda a igreja, traga vida, Senhor Deus, para esse estudo tão importante, porque, ó Deus, a escola, o ensino, o aprendizado da tua palavra é o coração da igreja, é a força da igreja, Pai, é a nossa força por conhecermos a tua palavra, Pai. Despede-nos, Senhor Deus, mais uma vez da tua casa, e mantenha-nos e nos faça manter firmes, perseverantes em oração, porque o Senhor também persevera conosco, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Esta é a nossa oração e a fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre as vossas vidas, irmãos, e sobre vós permaneça agora
e para todos sempre. Amém.